Graças a Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito dele venha sobre você, amiga e amigo ouvinte, para mudar essa situação que aí está, para mudar a sua vida, transformá-la, fazer com que você tenha a identidade divina, a identidade de Deus. Em nome do Senhor Jesus, receba aquilo que Deus tem para te dar agora. E o seu dia hoje seja melhor de toda a sua vida. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, ontem nós estávamos falando aquela palavra forte do Senhor Jesus que disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Eu fico pensando quantas pessoas que inclusive estão me ouvindo nesse momento, quantas delas que receberam tantas bênçãos, tantas graças na igreja, que foram curadas disso, curadas daquilo, que foram libertas dos vícios, que tiveram a vida transformada, a família reconstruída, enfim, alcançaram a sua limpeza espiritual, da mesma forma como os 10 leprosos. Jesus sabia que dos 10 leprosos curados, apenas um voltaria. Um apenas voltaria. Mesmo assim, ele atendeu a todos, ele atendeu 100%. Ele curou os 10 leprosos. Mas somente um voltou. É o caso da planta que não foi plantada pelo Pai. Aqueles 9 fazem parte das plantas que o Pai Celestial não plantou. Então foram arrancadas. Eu entendo assim, eu compreendo assim, porque Deus conhece as profundidades do nosso ser. Ele sabe se nós somos ou não sinceros na nossa fé. Ele sabe. Ele sabe se a nossa subida, entre aspas, no altar é sincera ou é fingida. Ele sabe muito bem disso. Eu até me lembro da obreira, ex-obreira, que servia Jesus durante 8 anos, e nós vamos ter esse testemunho amanhã aqui. Ela servia Jesus durante 8 anos, era eficiente no seu trabalho, na sua obra, na sua fé. Mas, depois de 8 anos, ela começou a ver a fogueira santa de Israel com maus olhos. E ela confessou: eu subia no altar ultimamente, eu cheguei a colocar R$1 no envelope para o meu sacrifício. Não é que R$1 não tenha valor aos olhos de Deus, mas se você tem centenas, dezenas, milhares de reais e você coloca R$1, é porque você está fingindo participar de algo que você sabe muito bem que não vai funcionar. Não vai funcionar porque você é fingida, está fingindo, está enganando a si mesmo, porque Deus você não pode enganar. Você não pode enganar também o enganador, porque o enganador sabe como é que é o engano. O enganador
é o mestre do engano, que é o diabo. Então você não pode enganar o enganador e nem muito menos enganar a Deus que sabe de todas as coisas. Então ela acabou saindo e se prostituindo e caindo no fundo do fundo do fundo do poço. Amanhã você vai ouvir o testemunho dessa jovem. Mas o fato é que, quando eu me pergunto, meu Deus, como tem pessoas caídas, como tem pessoas que um dia estiveram na fé e hoje estão no inferno, estão vivendo no inferno, literalmente falando. Por quê? E aí a resposta está nas palavras de Jesus. Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo ouvinte, que com muita tristeza, com muita angústia, com muito pranto dentro da minha alma, eu vejo e falo desses fatos que têm acontecido em todo o mundo, não só na Igreja Universal do Reino de Deus, mas em todas as igrejas, em todo o mundo. A gente ganha ou pensa que a gente ganhou uma alma para Jesus, de repente aquela alma está fora, abandonou a fé. E a pergunta que não quer calar sempre é aquela: por que, meu Deus? Por que essa pessoa saiu? Mas ela não foi abençoada, ela não foi beneficiada. Ela não viu o poder do Senhor. A mesma coisa aconteceu com os 10 leprosos. Eles viram o poder de Deus. Eles andavam juntos, porque eles eram escorraçados das cidades. Tinham que andar pelos desertos, pelos lugares ermos. Eles não podiam entrar na cidade, nem nos vilarejos. Então, quando Jesus os viu, que eles clamaram e Jesus os atendeu, ficaram todos curados, felizes da vida. Todos ficaram curados. Mas depois, 9 foram cuidar dos seus afazeres, cuidar da sua vida e largaram a fé para lá. Deixaram Jesus de lado. E apenas um voltou. Na situação deles, eram para voltar os 10. E eu digo mais, esses 10 deveriam ser os primeiros apóstolos. Mas não. Eles não voltaram, apenas um voltou. Então, por que a grande maioria acaba se desvencilhando da fé, fugindo da fé, deixando a fé? Eu sei que na igreja ou nas igrejas tem problemas. Sempre tem o disse-me-disse, sempre tem a fofoquinha, sempre tem aquelas injustiçazinhas e tal. Isso acontece, como é normal na passagem pelo deserto. Todos nós passamos pelo deserto, ou pelos desertos. Se Jesus passou no deserto, imagine nós. Então, nos desertos, nós encontramos cobras, escorpiões, lagartos, nós encontramos animais ferozes, nós encontramos uma série de animais que querem nos destruir. Além deles, tem o frio à noite, insuportável. E durante o dia, um calor insuportável. E às vezes não tem água, não tem pão, não tem nada. Então, você verifica que nos desertos, nós encontramos muitas batalhas. Jesus disse isso. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o deserto. Eu venci os desertos. Tem de bom ânimo. Mas muitos não estão nem aí para
as tribulações, elas querem fugir do deserto. E você sabe que na guerra, quando a pessoa foge da guerra, ela é desertora. Então, quando ela é pega, ela é fuzilada, ela é morta, ela é condenada à morte, porque desertou. Imagine se os soldados todos de um país desertassem. Então o país ficaria na mão, ficaria desesperado. Então eles punem com a pena capital, porque se não acontecer uma justiça, um rigor na justiça do desertor, então a coisa desanda. E esse é o fato que nós não podemos esquecer. Essas pessoas que passam pelo deserto e não permanecem, com certeza são aquelas plantas que o Pai Celestial não plantou e foram arrancadas. Aqueles 9 que não voltaram, aqueles 9 leprosos que não voltaram, depois de terem sido curados, eles tampouco eram uma planta plantada pelo Pai. Antes, eles não tinham sido plantados pelo Pai. Então foram arrancados. E você que está me ouvindo agora, eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual é a desculpa que você tem para dar para Deus. Para mim, não, nem para ninguém, mas para Deus. Eu não sei qual é a sua desculpa por tê-lo deixado. Eu não sei o que ele fez para você de mal. Não sei, você sabe o que ele fez de mal para você? Você não sabe. Você apenas sabe que não aconteceu aquilo que você esperava que acontecesse. Mas quantas coisas aconteceram de boa na sua vida que ele fez? E você não considera isso. Você só conta o que não aconteceu ainda. Por quê? Porque você, minha amiga, meu amigo ouvinte, ainda não foi plantado. Não é como a planta plantada pelo Pai Celestial. Por isso você foi arrancado. Agora eu pergunto, que situação você vai ficar? Você vai ficar assim? Você vai se deixar levar por essa situação? O Pai não te plantou, então você foi arrancada. Você está aí caído e você diz assim, eu não consigo ir na igreja. Eu não consigo ir na igreja. É como essa jovem que eu falei, amanhã nós vamos ouvir o testemunho dela. Ela deu uma entrevista com o bispo Sérgio Correia. E ela disse, bispo, eu me arrumava, eu preparava minha roupa, depois que ela tinha saído da igreja. Eu preparava minha roupa no sábado, domingo de manhã, tomava meu banho, me arrumava, vestia minha filha, mas não conseguia sair daqui de casa. A igreja é aqui, do lado, na esquina, mas eu não conseguia ir. O que aprendia? O que impedia que aquela jovem não fosse na igreja? E o que tem impedido você de não ir na igreja? Bem, você vai ver amanhã o resultado. Com certeza você vai se assustar, porque essas pessoas cujas vidas estão um trapo pior do que antes de ter entrado na igreja. Pior. Essas pessoas não conseguiram voltar porque foram possuídas por um espírito imundo, por demônios. Então elas não conseguem controlar o seu corpo. É o espírito imundo, é o demônio que controla a sua mente e não lhe dá condições de sair de casa para ir à igreja. Então, ela tinha condições de ir nas baladas, ela tinha condições de ir nas orgias, mas não tinha condições de ir na igreja que era ali do lado. Por que
Algumas pessoas, muitas, infelizmente, não foram plantadas e morrem, perdem-se por esse mundo afora e não voltam mais. Por quê? Porque, com certeza, a planta que o Pai Celestial não plantou e não planta são pessoas fingidas, são pessoas dissimuladas, são pessoas que não têm um mínimo de sinceridade. Deus conhece o coração dessa gente. Deus conhece a mais profundidade delas. Então, é claro, é óbvio que quando uma pessoa é sincera, então ela é escolhida. Então, os escolhidos de Deus são pessoas sinceras. Independentemente de seus pecados, elas podem estar agora, nesse momento, vivendo no pecado. Mas se elas são sinceras, Deus lhes dá uma oportunidade. Se elas agarram essa oportunidade, então Deus as planta para não serem arrancadas, porque são sinceras. Sinceras. Davi orou e disse: bem sei, Senhor, que da sinceridade te agradas. Quer dizer, Deus se agrada da sinceridade. E certamente odeia o engano, o fingimento. Por isso que Jesus falou aos discípulos com respeito aos hipócritas, os fariseus hipócritas. Ele disse: toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Se não foi arrancada, será arrancada. É muito forte. É muito forte isso. Planta que o Pai Celestial não plantou são as plantas fingidas, enganadoras, que parecem uma coisa, mas são outra. Falam uma coisa, mas tudo que eles falam é justamente o contrário. Normalmente o político é assim. O político, quando fala sim, é porque é não. Quando ele diz não, é porque é sim. É assim que funcionam os políticos. Normalmente, nem todos, claro. Mas o fato é que os fingidos não têm vez diante de Deus. Os fingidos não alcançam a salvação. Os fingidos não têm sido escolhidos por Deus. E não resta outra coisa senão o inferno. Que Deus tenha compaixão de todos nós, para que possamos colocar barba de molho e não nos deixar levar pelo fingimento que este mundo promove em toda a terra, em toda a sociedade. Os que são fingidos, os fingidos não estão incluídos entre aqueles escolhidos, que foram escolhidos para subir no altar e colocar toda a sua vida. Porque quando sobe no altar, o fingido não coloca toda a sua vida. Ele coloca um pedacinho da sua vida. Então, ele não fica no altar. Já a pessoa que é sincera, quando sobe no altar, ela coloca toda a sua vida, todo o seu futuro, tudo que ela é, tudo que ela pretende ser, tudo que ela tem, tudo que ela pretende ter, tudo ela coloca no altar, porque ela sabe que nada nesse mundo pertence a ela, que tudo que ela tem é emprestado, tudo que nós temos é emprestado. Então, a pessoa sincera, ela vai para o altar com tudo. Está aqui toda a minha vida. É tudo. É toda a minha vida pela tua vida, Senhor. É tudo por tudo. É tudo que eu sou pelo tudo que o Senhor é. Quando a pessoa faz isso, então ela é plantada no altar e dali nunca mais sairá. Nós vamos ouvir agora testemunhos magníficos
e você vai ver o que Deus está fazendo, o que Deus faz na vida daqueles que se entregam. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir. Meu nome é Pablo. Meu nome é Michele. Eu estava com a vida completamente destruída. Quando cheguei na adolescência, eu me envolvi no crime, me envolvi no tráfico. E quando eu conheci ela, eu era do mundo do crime. E aí foi até então que eu levei 6 tiros, um tiro no rosto, no peito. Eu era um caso perdido, eu estava viciado em droga. Eu sabia fazer a droga, mas também eu era viciado nela. Viciado em cocaína, viciado em maconha. Caso perdido, tentei me matar. E eu fiquei uns 4 anos sem conseguir dormir de noite. E foi um dos piores momentos da minha vida. A gente brigava muito, ele passava a noite toda fora, em festas, usando drogas. E quando chegava em casa, ele queria me bater, ele me batia. E foi quando uma tia minha me falou que teria jeito para nós dois, me convidou para assistir uma das reuniões na igreja, né? Foi então que eu decidi ir. Aí fui, no início ele não ia comigo. Então teve uma certa noite que eu ia botar a pessoa que eu amo muito, que é meu pai, eu ia botar ele na cadeia, por culpa minha. Meu pai honesto, nunca fez nada de errado. E ali eu pedi uma chance para Deus, mais uma chance, que ele já tinha me livrado da morte. E aí eu pedi para Deus, se o Senhor me salvar dessa, amanhã eu tô indo na casa do Senhor, eu vou na igreja, porque ela já estava indo. E aí Deus deu um milagre, meu pai foi salvo, não foi preso. No outro dia eu fui para a igreja determinado. E chegando na igreja, eu comecei a ver os testemunhos das pessoas que tinham a vida derrotada, que elas estavam mudando de vida. E logo em seguida foi apresentado para nós a fogueira santa do Monte Sinai. E aí a gente naquela situação de não ter nada, não ter o dinheiro da passagem. A gente estava numa miséria mesmo. Eu vi os testemunhos das pessoas que elas faziam a fogueira santa e mudavam de vida. E eu falei, então eu vou mudar também. E foi então que eu gerei meu sacrifício. A gente fez com fé. E desde então nossa vida mudou. Desde a primeira fogueira santa, tudo mudou. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer. Deus curou a gente do vício das drogas. Deus mudou o nosso interior, que a gente tinha um interior muito pobre. Por dentro, a gente era muito fracassado por dentro. E veio uma mudança de espírito. A gente começou a ter outro nível de pensamento. A gente foi lavado por dentro. E aí a gente começou a ter a visão. Deus abriu nossa visão. Deus deu a direção, deu um presente. Me deu um jogador de futebol. E eu coloquei ele no Grêmio. E o moleque começou a arrebentar. E eu virei empresário dele. Então, eu que vim da pior cidade do Rio Grande do Sul, comecei a trabalhar com futebol, que é uma coisa que é muito difícil de entrar. Mas Deus me botou no futebol e graças a Deus a gente tem obtido êxito, assim, a gente está arrebentando. Aí a gente começou a prosperar, a gente que não tinha nem casa para morar, a gente não tinha uma cama de casal para dormir, a gente dormia numa cama de solteiro. Dividia um lençol de solteiro. A casa que a gente comprou, que a gente conquistou, foi a casa que eu queria, que eu determinei. Eu decorei como eu queria ela, comprei tudo do jeito que eu queria, do bom e do melhor. Tudo que eu imaginei, Deus me deu muito melhor. A Michele trabalha ela é uma personal shopper. Eu sou personal shopper. E ela vende para celebridades. O que faz a diferença no nosso dia a dia é a gente não esquecer de onde Deus nos tirou. Isso a gente tem guardado dentro da gente. Porque a gente sempre lembra onde Deus nos tirou. E a gente não vai parar por aqui, né? De fé em fé. É só o começo, de fé em fé. A fogueira santa do Monte Sinai foi onde tudo começou, há 7 anos atrás. Então, a pessoa mais fracassada da face da terra, que era eu, mudou toda a minha vida. E hoje eu trabalho com coisas assim que eu nunca imaginei trabalhar. Coisas que só o altar de Deus para nos dar. Coisa que é incrível. Tem dias que eu acordo de manhã e eu falo para ela, olha a casa que a gente mora, olha a cama que a gente dorme, olha o que Deus está fazendo por nós. Para a gente não esquecer de onde a gente saiu. A gente sabe, e tudo começou no Monte Sinai. Tudo começou. Foi lá que Deus abriu as portas e a gente é muito realizado, a gente é muito feliz hoje. Mas graças à fogueira santa do Monte Sinai. Força em função do que se quer é o caminho
quem quer vencer. Bispo, minha vida era uma miséria total. Quando eu cheguei na igreja, faltava uma semana para acabar a campanha de Israel. E aí eu vim, e já vim assim, decidido, porque eu estava praticamente separado com a minha esposa, e eu vim, não demorou muito. Assim que o homem de Deus acabou de falar do propósito, eu já me lancei. Eu digo que esse primeiro sacrifício foi um dos sacrifícios que mais doeu. Eu digo que eu entrei dentro desse envelope. Eu peguei aquele envelope e queria largar aquela vida de miséria, de derrota, de escravidão que eu vinha vivendo. Eu vivia assim, num barraco de obra, onde morava 12 pessoas junto no barraco, e a gente dividia um banheiro só. E aí eu vim para o altar. Eu digo assim, que a minha vida mudou de uma ponta da outra do altar. Eu subi o Luiz de uma forma e desci o Luiz totalmente diferente. Dentro de mim, parecia que tinha um leão dentro de mim. E Deus apareceu para mim depois de 15 dias, onde eu fechei uma obra, que na época eu era pedreiro, eu fechei uma obra que só o sinal, aprendi a ser sincero, né? Cheguei no engenheiro, falei toda a real para ele, ele entrevistou 4 mestres de obra na época, e o meu foi o que ele mais sentiu segurança. Falou, você vai fazer a obra? Aí eu falei para ele, ó, eu não tenho nem computador para fazer planilha. Fui sincero com ele, falei, não tem conta, estou com o nome sujo, está tudo estourado. Ele falou, não, vou fazer um cheque para você aqui, nominal a você, você vai lá no banco e saca o dinheiro e compra tudo isso. Sim, eu sei que aquele sinal dava para pagar aluguel durante 2 anos. Então, a minha vida hoje, assim, eu que tenho aí a 4ª série, hoje eu tenho engenheiros formados que trabalham para mim, arquiteto, assim, que eles trabalham para mim, eu sou cabeça, pago eles, tudo eu que administro, mais de 40 funcionários. Nos dias de hoje, aí, fechando contrato um atrás do outro, estou contratando gente. E aí, assim, minha vida hoje ela está totalmente restaurada. Para aquele que morava num barraco, assim, eu comprei um apartamento mais de R$1 milhão, onde está mobiliado. Agora, recentemente, eu comprei um imóvel no valor de R$4,5 milhões, pago à vista, assim, ó, sem dever nada. Paguei ele à vista. Deus me tirou eu de um barraco e pôs eu num palácio. Esse imóvel aí, ele tem 7 suítes, tem 3 suítes com banheira. Assim, Deus mudou totalmente a minha vida. E assim, o que eu sempre gosto de falar, eu não sou apegado a nada. O que Deus me pede, eis-me aqui. Se Deus me pedir esse imóvel, eu ponho esse imóvel no altar. Se Deus me pedir, eis-me aqui. Eu sempre peço para Deus, não deixa eu ser apegado a nada. Eu não quero esquecer de onde Deus me tirou. E assim, a maior conquista que eu tive foi o meu encontro com Deus. Essa é a maior glória que eu tive, porque dinheiro tudo vai ficar aqui. Quando você olha para a sua vida, você pode dizer o que aconteceu nela foi fora do comum? Foi sobrenatural, né? Deus ter me tirado de um barraco e mudado toda a minha vida. Um jeca, né? Assim, eu não tinha condição nenhuma se não fosse o altar, se não fosse Deus, a obediência. A obediência é tudo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos chegando ao ponto final dessa programação. Fique com Deus. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Até lá.